Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós estamos na casa do Senhor. Sempre temos o que aprender de Deus. E isso é muito bom. Eu quero dizer aos irmãos, sempre encontro dificuldade a subir num púlpito tendo um compromisso com a palavra de Deus. Porque muitas vezes o Gedide não pode subir aqui, há outras coisas que é necessário. Às vezes nós tememos o próprio púlpito. Quero dizer aos irmãos que desde os meus primeiros passos cristãos, eu comecei a fazer parte do culto. Comecei a trabalhar com alguma coisa da palavra de Deus, mas ainda tenho muitas dificuldades. Eu quero dizer que muitas vezes parece que os tempos vão mudando para nós mesmos, porque há algum tempo nós estamos focalizados em cima de algumas coisas e outros tempos nós focalizamos mais em cima das coisas diferentes. Primeiro eu olhava alguma coisa por fora e agora eu preciso olhar alguma coisa por dentro. Primeiro eu olhava algumas coisas que era visível e agora eu tenho que olhar algumas coisas que muitas vezes não são visíveis. E eu tenho que unir uma com as outras e muitas vezes nós encontramos dificuldade por causa da nossa pequenez. Nós só vencemos isso orando, buscando, batalhando e se entregando nas mãos de Deus, e assim nós podemos assim compartilhar alguma coisa do Senhor. Eu quero nessa noite ler apenas um versículo que se encontra em Lucas 12, o verso 15. Depois eu vou ler outras coisas para completar. Se Deus me ajudar, que eu possa ligar uma coisa com outra. Alguma vez, como disse, nós temos que dificuldade com alguma coisa que Deus requer de nós. Por isso, eu quero ler este versículo 35 para que nós podemos pensar alguma coisa e assim começar a comparar uma coisa com a outra. Porque às vezes nós pensamos de ver as coisas lá fora e nós estamos vendo aqui dentro. E é isso que difícil às vezes fica para nós compreender. Ele diz assim, começando Jesus, ele está falando ao povo: cingindo esteja os vossos corpos e acesa as vossas candeias. Era esse versículo que eu queria começar a falar nessa noite. É um versículo que muitas vezes nós já temos meditado, mas nesta madrugada esse versículo falou alguma coisa comigo e eu quero compartilhar alguma coisa a respeito dele para depois começar outro assunto. Jesus veio, desde os seus primeiros passos, a completar o que se tinha começado lá na antiguidade. Ele veio trazer à tona as coisas que tinham começado lá na antiguidade. E é ele que fala esses versículos aqui. Ele diz: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Cingido esteja o vosso corpo. Vamos dizer em outra palavra: vestido esteja o vosso corpo. Porque se nós estamos nu, as nossas vergonhas aparecem. Acesa esteja as vossas candeias. Assim como alguém espera pelo seu Senhor, sem saber a hora que ele vai voltar. Acesa ela esteja, porque ele pode vir a hora que você não espera. E isso me chama bastante atenção. Isso me faz eu pensar muitas vezes a esse versículo. Por que ele diz: acesa esteja as vossas? Acesa ela esteja. Porque uma lâmpada apagada, as trevas prevalecem. Jesus usa termos materiais para nos revelar os termos espirituais. Se a lâmpada acabar, se a lâmpada apagar, as trevas prevalecem.
E assim ele quer dizer, e a nossa vida é espiritual. Se as nossas lâmpadas estiverem acesas, dificilmente as trevas nos iludem, porque nós vemos aonde andamos. Se a lâmpada estiver apagada, nós podemos entrar em caminhos errados. Por isso é que nós vemos, muitas vezes, pessoas que conseguem caminhar até anos e, de repente, cai, porque deixou a sua lâmpada apagada. E com a lâmpada apagada, nós andamos nas trevas. Se a lâmpada apagar, nós andamos nas trevas. E daí nós não sabemos mais para onde nós vamos. Erramos o caminho e pensamos que estamos certos. Por isso nós temos que ter cuidado com as coisas de Deus, porque elas são terríveis e são tremendas. Então ele dá um conselho. Ele não diz que eu sou obrigado, ele não diz que eu preciso assim, mas ele diz para chegar lá, para reinar comigo, para estar comigo. Precisa você estar atento a essas coisas. Porque se você deixar essas coisas acontecer contigo, você pode ficar no caminho. Você pode ficar no caminho. Pode vir o teu Senhor e você não perceber a sua vinda. Que Deus possa nos abençoar ricamente, que nós sejamos vigilantes e possamos entender a sua vontade e a sua palavra e nela meditar e estar sempre pronto para nós ouvir a sua palavra e assim procurar. Porque ele nos instrui desde o começo. Eu quero pensar mais um pouquinho, por isso eu disse que se Deus me der a graça para mim poder ligar uma coisa com a outra, para que eu não fale de mim mesmo, mas que Deus possa me usar conforme a vontade dele. De mim eu nada tenho, nada sou, nada posso, e assim por diante. Eu quero dizer que logo que Jesus começou o seu ministério, ele começou a trabalhar duramente com um povo para preparar esse povo para ele. E Jesus não poupou palavra alguma para que esse povo seja esperto, para que esse povo não se perca, para que esse povo não se deixe levar por aquilo que ele vê, mas ele tem que caprichar naquilo que ele não vê, naquilo que ele espera, naquilo que ele medita, naquilo que Jesus disse que um dia nós vamos alcançar. E eu estou lutando até hoje para poder alcançar aquele lugar que ele prometeu. Aqui em Mateus, diz assim, no verso 21, diz assim em cima, Jesus completa o que foi dito aos antigos. E aí ele fala sobre o homicídio. Jesus completa o que foi dito aos antigos. Por que que Jesus, diz aqui, Jesus completa o que foi dito aos antigos? Jesus estava falando com o povo de Deus. Jesus estava falando com o povo que conhecia a palavra de Deus. Mas o povo estava em falta e ele tinha que completar aquilo que já tinha começado lá no passado, aquilo que era da antiguidade, aquilo que o povo de Deus tinha esquecido. Ele precisava trazer de volta, ele precisava acordar de novo o povo para que ele conhecesse o plano dele, para que o seu povo fosse salvo. E assim, muitas vezes, comigo mesmo, o Espírito precisa me sacudir para que eu me lembre das coisas de Deus e eu possa perseverar nessa caminhada até o fim. Porque o mundo é hostil e sábio, e o inimigo é astuto e sagaz. E nós precisamos estar bem informados para fazer. Se Jesus veio completar, é porque alguma coisa estava em falta. Então daí ele começa falando assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto
ao seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja como havia falta de conhecimento ali naquele povo. Porque, como é que se diz? Bom, muitas vezes nós falando, parece que se torna alguma coisa pecado e outras não pecado. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não preciso mudar de vida porque eu não fiz isso. Mas quem não matou, mas mente, está sujeito à mesma coisa. Quem se irra ou quem erra e não acerta seu erro, está sujeito ao mesmo julgamento daquele que matou. Deus não faz diferença alguma. Ele diz, quem chamar um irmão de tolo ou de louco, está sujeito ao inferno de fogo. E ele veio completar o que estava dito já da antiguidade. Eu quero dizer que eu quero ir lendo alguns versículos e assim pensando um pouquinho até que nós possamos perceber alguma coisa. Daí ele diz assim, porque é em parábola que ele vem falando, mais um pouquinho adiante, ele diz assim, no verso 29, se teu olho direito te fizer tropeçar, arranca e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo no inferno. É outras coisas que são advertências que Jesus estava trazendo a um povo que ele quer com ele lá no céu. E este povo precisa cuidar naquilo que a palavra de Deus ensina. Porque, por isso eu disse que muitas vezes nós continuamos um tempo e depois tropeçamos. Porque alguma coisa dentro de nós não morre. E quando aquela coisa que está lá dentro de nós não morre, um dia ela quer viver de novo. E ela nos arrasta pelos caminhos errados. Por isso ele diz, fazei morrer a vossa natureza antiga. Porque de hoje em diante a tua natureza tem que ser outra. E muitas vezes não acontece isso com nós. Isso muitas vezes nós escondemos por anos coisas ali dentro e um dia ela brota. E as lâmpadas e nós andamos por caminhos que nós queremos, e não mais pelo caminho que o Senhor nos ensina. Sejam acesa as vossas candelas, como alguém que espera o vosso Senhor. Se teu olho direito te fizer tropeçar, arranca de ti, joga fora. Se tua mão te fizer, arranca de ti, joga de fora, Jesus disse. É melhor você entrar lá no céu cego ou sem um braço do que todo o teu corpo lançado no inferno. Às vezes, o teu olho te vai fazer falta, mas é melhor você estar cego do que ser lançado no inferno. Eu, quando falo sobre essas coisas, eu me lembro quando que os judeus foram te bater com Jesus e procurar apanhá-lo em alguma coisa, e ele tinha feito alguns sinais e alguma maravilha sobre um cego, e ele falou alguma coisa, e os judeus disseram para ele, também nós somos cegos? Jesus disse, se vocês fossem cegos, vocês estariam vendo. Mas como vocês dizem que estão vendo, vocês são cegos. Às vezes são coisas difíceis. Às vezes são coisas difíceis, mas às vezes é assim que acontece com nós mesmos. Nós pensamos que estamos bem, pensamos que estamos vendo, nós pensamos que somos crentes, nós pensamos que somos de Deus, mas de repente Deus vê lá dentro. Deus vê lá dentro. E quando vê, muitas vezes coisas brotam. Então, são coisas maravilhosas para que nós precisamos continuar. E daí ele diz assim, no verso 43, do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo,
e odiarás o teu inimigo. Era lá no passado, ele veio para cumprir. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Que maravilha! Que maravilha! Eu pensar nisso, saber que Deus quer me ver eu perfeito, assim como Ele é perfeito. Mas eu me pergunto para Deus, mas será que eu atinjo esta tão grande profundidade? E, porém, ele disse, amai somente os que te batem nas costas. Que diferença você tem das pessoas lá de fora? Eu, porém, vos digo que amem os vossos inimigos e orem por eles. Orem por eles, para que vocês possam se tornar filhos do vosso Pai Celestial. Queremos ser filhos de Deus, precisamos honrar a sua palavra e se enquadrar nela. Queremos ser filhos de Deus? Eu quero. Precisamos se enquadrar nela, porque senão somos, como diz a Bíblia, filhos bastardos. Se eu sei que devo fazer uma coisa, eu não faço, até nisto estou pecando, diz a palavra de Deus. Até nisto eu estou pecando, diz a palavra de Deus. É muito perigoso o caminho que nós temos que andar se deixamos a lâmpada do Espírito apagar em nossas vidas. É muito perigoso. É muito perigoso. Não quero entrar nessa, mas logo eu vou entrar um pouquinho nessa. E assim por diante, como se deve orar, como se deve dar esmola. E assim ele foi ensinando um montão de coisas. Bem no fim, já no verso 6, ele completa o que ele vinha ensinando num texto que, para mim, é sublime demais, é grande demais e alto demais, para que nós possamos alcançar e se enquadrar nele. Porque, como eu disse já lá no começo, muitas vezes é o que nós vemos aqui dentro e não lá fora. Aqui dentro que nós não deveríamos ver, nós vemos. E às vezes lá fora nós nem percebemos, porque lá sabemos que o mundo está cheio e ele é para isso mesmo, mas nós não. Mas nós não. O mundo sim, mas nós não, porque ele nos tirou do mundo para sermos seus. Para sermos seus. O que eu penso que eu queria ler e apenas pensar um pouquinho é umas palavras bem conhecidas, onde todo mundo faz menção desse texto, onde todo mundo fala sobre isso, onde todo mundo conhece isso, mas ainda nesse mesmo texto eu vejo que nós encontramos dificuldade. Conhecemos de cor, tem alguns que falam de cor corretamente, mas muitas vezes esquece do que ele está pedindo de nós, do que ele quer de nós, do que ele espera de mim, do que ele acha que eu posso chegar lá e às vezes eu não chego, porque as minhas lâmpadas se apagaram, estavam apagadas. No verso 6 e o verso 9, ele diz a oração dominical. Ele diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É pesado esta oração do Pai Nosso. É grande esta oração do Pai Nosso. Eu quero dizer que ela começa muito bem. E é muito fácil nós fazermos alguma coisa. Quando ele disse, portanto, vós quando orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. É muito fácil de eu fazer esta oração, é muito fácil de eu dizer essas coisas. Faça-se a tua vontade, assim na terra como está no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até ali está fácil. Até ali é fácil. Mas quando ele começa no verso 12, dizendo assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Aí nós começamos a encontrar dificuldade. Aí nós começamos a ver que já não está muito fácil. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aquele que deve para mim. Perdoa, Senhor, a minha dívida, assim como eu perdoo aquele que me bateu na minha face. Não é fácil isso? É fácil isso? Mas se eu não perdoar, ele também não me perdoa. Se eu não perdoar aquele que fez isso, ele também não me perdoa. Muitas vezes o perdão é amplo, é completo, é esquecer o passado. E nós trazemos o passado pelo resto da nossa vida e queremos estar com Deus no céu. Queremos ser filhos de Deus. É por isso que as nossas lâmpadas se apagam. É por isso que a lâmpada se apaga. Por isso que a Bíblia diz que não tenha no teu coração raiz de amargura e brotando vos perturbe. Às vezes ela dormiu por muito tempo, mas está ali. Um dia, eu lembro de algum conselho de um pastor, e uma pessoa falou para ele falou para essa pessoa algumas coisas, e a pessoa falou para ele assim, irmão, não foi eu que fiz isso, foi fulano, ciclano. E o pastor deu uma resposta que para mim foi bem certa. Ele disse, irmão, você tem que fazer isto, porque isto que está se passando entre você e o outro irmão é que nem você tivesse uma roupa suja guardado dentro do teu guarda-roupa. Quando você vai e abre, um mau hálito vem. E você precisa tirar essa roupa suja para ela parar de feder. E assim são coisas que ficam dentro do nosso coração por muitos anos. Cada vez que mexe, ela vem o hálito dela. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmão, o perdão tem que ser esquecido de tudo o que passou. Porque se ele está ali guardado, se ele está ali aguardado, você está passando por um perigo imenso. Está passando por um perigo imenso. E é isso que eu quero dizer, que o Pai Nosso não é apenas uma reza. O Pai Nosso é uma regra de vida. É uma vida como eu tenho que viver. O que eu quero fazer, ele diz, em outra palavra, Jesus diz outra coisa, que sempre soa comigo, ele diz, o que você quer que os homens vos façam, faça a eles. Aí você pode receber de volta. Se você não fizer, para eles, tão pouco eles vão fazer para vocês. Tão pouco eles vão fazer para vocês. Às vezes nós pensamos que perdoamos parcialmente. Às vezes eu perdoo alguém parcialmente, a metade do perdão. Porque a metade eu não posso perdoar. A metade eu perdoo, mas aquele outro a metade eu não tenho como perdoar. Como é que se diz?
Às vezes eu posso dizer, como alguma vez já aconteceu comigo isso, eu perdoo meu irmão. Aconteceu para mim, na minha vida, na minha carreira espiritual, certas batalhas espirituais que feriam muito. E eu muitas vezes disse, eu perdoo, Senhor, o meu irmão, mas eu não quero mais ter comunhão com ele. É perdão isso? Parcial. Algumas coisas eu perdoei, mas outras coisas eu estava ali. Até que Deus me mandou, você quer que eu te largue sozinho? Eu me levantei dali e voltei a orar ao Senhor. E pude liberar um perdão completo. Porque sem perdão, nós não alcançamos o reino de Deus e nem somos filhos de Deus. Como que eu posso dizer perdão parcial? Se o dia que eu chegar lá e Deus perdoar, assim como eu perdoei, e Deus me disser, sim, eu te perdoo os teus pecados, mas vou te perdoar parcial. Aqui para você não tem lugar. Eu te perdoei, mas aqui não tem lugar, porque o teu perdão não foi completo. Você não fez morrer a tua natureza divina. Irmãos, por que estou falando assim? Nós temos vários textos que nos fornecem coisas maravilhosas demais para nós pensar. Nós conhecemos o texto das 10 virgens de cor. Eu, pelo menos, quero dizer que conheço bastante do texto das 10 virgens. As 10 eram virgens. Não diz nenhum ali que uma delas fosse virgem. Mas diz que 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias esqueceram. Esqueceram do quê? Do que elas precisavam ter na vasilha. Se esqueceram. Foram apenas como umas virgens, como as outras. As prudentes tinham azeite de sobra levada consigo, e as outras estavam com pouco azeite. Logo as lâmpadas se apagaram. Porém, o noivo veio e as prudentes entraram. E as nécias ficaram do lado de fora e não puderam entrar. Acesa esteja a vossa lâmpada, para que na hora que você precisa, elas não se apaguem. Não se apaguem. Esta é a mensagem que eu queria trazer aos irmãos nessa noite. Tenho, como disse, bastante dificuldade para levar uma coisa com a outra. Se deixei alguma coisa que os irmãos não entenderam, a hora que der um tempo, me procurem e nós vamos procurar entender. Nunca gostaria que os irmãos saíssem com dúvida na palavra de Deus sem entender, mas também reconheço que, como homem que sou, eu posso, às vezes, trazer alguma coisa que não fique bem explicado. Mas eu quero dizer ainda mais uma coisa: se tua lâmpada estiver acesa, bem acesa, tu entendeu o que eu quis trazer nessa noite. Tu entendeu. Eu creio que Deus está querendo acertar a vida de alguém com Ele. Mas tudo depende de você. Nada mais do que eu entregar a sua palavra depende de mim. O resto depende de você.